Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, vamos para mais uma aula de história e desta vez nós vamos falar sobre regime militar. Isso! Nós vamos falar sobre os 21 anos que os militares tiveram, né, à frente da política brasileira. Mas antes, eu preciso que você faça uma retrospectiva rápida até nós chegarmos no ano de 1964. Meu aluno, para isso eu preciso que você venha aqui comigo e vamos para o ano de 1961, quando foi eleito um presidente chamado Jânio da Silva Quadros. Um presidente polêmico, ficou 7 meses no poder só, tá ok? Né? Ele tomou algumas atitudes que não eram muito, né, quista por alguns outros presidentes, né? Ele ficou 7 meses, esse Jânio da Silva Quadros. Ele vai ter o slogan lá da vassourinha, que ia varrer a corrupção do Brasil. Foi um cara polêmico que já caiu em prova. Portanto, vamos ficar atentos, não ao nome, não ao ano que ele governou, não isso, tá? Mas é um indivíduo, esse Jânio da Silva Quadros, é um indivíduo que ele ficou marcado por tomar medidas polêmicas fora da órbita política. Tanto é que ele vai ficar 7 meses. E esses 7 meses, muitas vezes, é atribuído justamente porque, entre outras coisas, ele proibiu ria de galo no Brasil. Pô, isso é uma coisa boa, legal. Não foi só isso. Ele vai se aproximar, né, em plena Guerra Fria, se aproxima da União Soviética, se aproxima de Cuba. Isso tudo vai fazer com que ele se ficasse um pouco isolado politicamente, já que durante a Guerra Fria a tendência nossa era nos aproximarmos da questão norte-americana. Então ele se isolou, praticamente ficou isolado. E nesses 7 meses ele acaba dizendo que vai renunciar, e renuncia, mas aí o Congresso aceita a sua renúncia e nós vamos ter a subida do então vice-presidente chamado, né, João Goulart. Só que a subida de João Goulart foi complicada, meu aluno, porque ele, como vice de Jânio Quadros, no momento em que Jânio Quadros vai dizer que iria se renunciar, o João Goulart estava numa visita, né, uma visita agendada, uma visita política na China comunista de Mao Tse-tung. Para tudo, meu aluno. Guerra Fria, presidente Jânio Quadros tomando atitudes que não eram benquistas pelos Estados Unidos, como se aproximar de Cuba, se aproximar dos Estados Unidos, e nós temos o vice-presidente em visita à China comunista. Nossa, tudo isso vai ser uma salada de fruta para os norte-americanos, né, começarem a ditar as regras aqui no Brasil. Isso tudo vai fazer com que, num belo momento, o tal do João Goulart não conseguisse assumir como presidente de fato, né? Dando início a que a gente chama de campanha pela legalidade, que vai ser liderado por um tal de Leonel Brizola, figura que seu pai, seu avô já deve ter dito para vocês algum dia na vida. Pois bem, pela campanha da legalidade, o João Goulart até assumiu, porém não como presidente de fato, mas sim como uma figura parlamentar, porque o Brasil iria começar a sua fase parlamentarista. Na sua fase parlamentarista, nada a comentar. Lá em 63, o João Goulart, por meio de um plebiscito, acaba então sendo presidente de fato, né? Só que ele não vai conseguir atrair para si a atenção, né, de boa parte dos grupos políticos que eram contra suas atitudes. Tanto é que ele vai ser acusado de comunista, já que você, meu aluno, sabe muito bem o que é comunista, o que é socialista. Isso tudo pairava na ideia de João Goulart. Tudo porque ele lançou a ideia de dar títulos de terra para quem não tinha. Aí as pessoas associaram a ideia de uma reforma agrária lembra socialismo, então é hora de sair isso aqui do Brasil. Somado às ideias norte-americanas da Guerra Fria, pronto, um prato feito para o isolamento político de João Goulart. Somado a isso, ele fez as reformas de base, ou pelo menos tentou fazer as reformas de base, né? Melhorar a questão educacional, a questão política e a questão do título de terra, que vai aparecer como uma ideia de reforma agrária. Todo esse cenário, meu aluno, vai fazer com que ele acabe sendo, né, forçado a abandonar a presidência no final de 64. Né? Na realidade, nem forçado, porque nenhuma viagem ao Rio Grande do Sul, quando ele está sobrevoando, ele descobre que ele não é mais presidente, né? Nós vamos ter um anúncio do presidente do Senado dizendo que o presidente havia fugido e que declarava vaga o cargo de presidente do Brasil. Isso tudo, meu aluno, vai fazer com que ele pouse no Rio Grande do Sul e de lá ele saia do Brasil para não ser preso, começava o exílio do então presidente, né? Que já não era mais. E aí, como você já sabe muito bem, quando você tem a ausência do presidente, assume o vice-presidente.
né? Mas como a gente não tem presidente nem vice-presidente, você vai ter uma substituição momentânea do presidente da Câmara dos Deputados. E aí vai entrar um tal de Ranieri Mazzilli, que vai praticamente fazer o protagonismo para que os militares assumissem o poder. Vai ser lançada aí uma série de atos institucionais, e esses atos institucionais, meu aluno, vai garantir os militares o poder. Muita atenção aqui agora, porque você vai receber vários nomes aí no seu livro. Golpe militar, ditadura militar, Revolução de 64. Professor, como que o Enem cai? Vamos lá, com calma. Se você der um nome de golpe militar, você vai ter que chamar de golpe civil-militar. Porque, além dos militares, não tem participação dos civis. De que civil eu estou falando? Da burguesia, da classe média, que vai enxergar nos militares a chance de barrar a ideia socialista que, teoricamente, pairava no ar do Brasil. Então, se a gente encarar como golpe, vamos ter que dar o nome de golpe civil-militar. Militar não meteu o pé na porta, não é assim essa fantasia. Então, só que a gente prefere chamar, o que seria mais coerente com uma prova do Exame Nacional, chamar de regime militar. Ponto. Regime militar, tá? Pessoal, e o nome ditadura militar? Também há controvérsia entre livro de história, não vamos entrar nesse mérito, tá, pessoal? O que interessa é que os militares vão ficar no poder durante 21 anos, ponto. Não vamos ficar decorando o nome do presidente aqui. Foram 5 presidentes. Nós não vamos decorar o nome deles. Eu vou falar com eles à medida que o assunto ele for pertinente. Tá? Vamos por parte. Então, assim que você tem o ato institucional número 1, que vai determinar as eleições indiretas para presidente, a ideia é o seguinte: estamos cercados de subversivos, esses comunistas, esses socialistas, na visão da época, então temos que barrar. Olha como é que é o imaginário da população, hein, pessoal? Então, era preciso, então, determinar que o presidente fosse eleito pelo Congresso. Ponto final. E aí nós vamos ter o primeiro presidente, né? O primeiro presidente nosso, que vai ser o Castelo Branco, ele vai assumir o Brasil. Então, a primeira coisa, a gente vai ter o Brasil dividido entre os castilistas, ou os castilhos. O que é isso? É um grupo que pensava em assumir e logo tentar devolver o poder para os civis. Essa é uma ideia inicial, que nós não sabemos nem que se partiu mesmo de Castelo Branco. Não sabemos se partiu dele, mas existia essa ideia no ar. Acontece que, assim que Castelo Branco assume, nós vamos ter uma onda de perseguições. Isso é de fato. Perseguições políticas. Então, quando a gente fala perseguições, prisões, não vou falar perseguição ou cassação de partidos políticos, mas sim de grupos específicos. Vamos ver alguns grupos. Quem vai para a ilegalidade a partir de Castelo Branco? A União Nacional dos Estudantes. Meu aluno, hoje quase você não ouve falar da UNE, mas a UNE já foi realmente um grupo poderoso de estudantes na época, e mesmo na ilegalidade ela vai aprontar algumas coisas positivas, né, que eu vou mostrar para vocês. Também vai para a ilegalidade a CGT, a Central Geral dos Trabalhadores. Também vai para a ilegalidade a Liga Camponesa, que mais tarde vai dar origem ao MST. Então, são grupos que, quando estavam juntos, começavam a falar, obviamente, das ideias socialistas, das ideias comunistas, traziam as ideias russas para cá, enfim, para tentar evitar, né, que isso se proliferasse, esses presidentes militares, então, colocam na ilegalidade esses grupos. Perseguições, prisões, cassações. Esse é o cenário que nós temos. Outra coisa que chama atenção durante esses 21 anos, pessoal, e sem decorar nome de presidente, porque não há necessidade, nós vamos ter em dado momento o fim do pluripartidarismo. É isso mesmo. Logo nos primeiros anos, desses 21 anos de regime militar, chega um momento que aquele monte de partidos, eles vão ter que dar origem a 2 partidos. Um que representa a ala governamental e um outro grupo que vai pertencer à oposição. Lembre-se que, quando eu falo oposição, vai ser uma oposição muito tímida, já que quando estamos no regime militar, nós estamos sob um governo ditatorial. Então é claro que a margem aí de democracia, a margem para você expressar a sua vontade, ela é muito reduzida. Mas que de partido eu estou falando? Como assim? Sai o pluripartidarismo e entra o bipartidarismo. E quando eu falo de bipartidarismo, nós vamos lembrar da Arena,
Aliança Renovadora Nacional, que vai representar os grupos que defendem o governo, e vamos lembrar da oposição, Movimento Brasileiro, ou MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Só que esse MDB é um movimento que é um partido que vai ter pouca expressividade. Diga-se de passagem, você não pode esquecer disso. Outra coisa que temos que entender é que os atos institucionais foram inúmeros. Você estuda na sua escola apenas até o AI-5, mas nós tivemos muito mais atos institucionais. O que? Foram atos fora da Constituição, né, para tentar fazer a legalidade de algum ato do presidente. Então, se enquanto o AI-1 ele vai permitir que as eleições para presidente fossem de forma indireta, nós teremos o AI-2, o AI-3, o AI-4. Esse AI-2 até o AI-3, nós podemos juntá-lo num só e vamos falar que a partir de então, nós vamos ter as eleições para governadores e prefeitos de capitais, vou repetir, governadores e prefeitos de capitais também de forma indireta. Por esse AI-2, AI-3 também, é que se institui a ideia do bipartidarismo. Então, o fim do pluripartidarismo e o início da arena do MDB, mais a ideia de escolher o governador e o prefeito de capital de forma indireta, vem desse ato institucional de número 2 e número 3. E o número 4, professor? Também muito falado aqui no meu livro, estou lendo aqui agora. Isso aí, né? Você está lendo? Pois bem, o AI-4 vai mexer com a parte econômica e também com a parte da ideia de fazer uma espécie de constituição. Falava-se muito no grande bolo, no milagre brasileiro, que acabou não acontecendo como se esperava, tá? A gente não pode deixar de falar que nós somos em 21 anos e que, para o meu Enem, eu sei que vai parecer meio estranho, meio contraditório, mas vamos ter investimento em maquinários. Vamos ter investimento em indústria nesse período, tá? Isso já caiu em prova. Nós estamos falando de um regime que realmente vai abolir qualquer tipo de possibilidade de você expressar, diga-se passagem, né? Já que vivemos uma ditadura naquele momento, e nós vamos ter o pior de todos os atos, que vai ser o ato institucional de número 5. Esse fecha o Congresso. Mas de que momento esse AI-5 ele vai passar a fazer parte da sua vida lá por volta de 68? Cuidado que quando eu falo 1968, eu estou lembrando que a prova sempre chama de anos de chumbo. Meu aluno, nós estamos num governo do presidente chamado Costa e Silva, não decora nome. Mas ali nós temos os atos de torturas muito mais à flor da pele, muito mais latente. Tá? Não precisa aqui ficar relatando quais tipos de tortura. Pode ser uma tortura psicológica, pode ser uma tortura física, né? Não vamos ficar aqui imaginando que não há necessidade, se o Enem não vai cobrar disso. Mas é um momento de tensão, que vamos dar o nome de anos de chumbo, porque aqueles estudantes que estavam na ilegalidade, mesmo não podendo atuar, eles vão atuar de forma clandestina. Vão! E um episódio que chama atenção, que pode ser abordado, vai ser a morte do menino Edson Luiz. Um menino não era nem secundarista, ele estudava e existia um restaurante chamado O Calabouço, no Rio de Janeiro, e ali você comia por preço irrisório, e esse menino, ele limpava o restaurante em troca de um prato de comida, e uma bela manhã, durante um ato que seria a passeata dos 100 mil, num confronto, que eu vou chamar de entre aspas, esse menino acaba baleado e ele vai morrer no colo desses indivíduos que iam sair na passeata, né? Ao adentrarem na Santa Casa de Misericórdia da região, eles não serão atendidos pelos médicos, porque se ele estava ali é porque ele havia trocado tiro com a polícia, se é que vocês estão me entendendo, e ele vai dar o último suspiro e aí aquilo ali vai ser uma comoção. Esse ato da passeata dos 100 mil e a morte do menino Edson Luiz vai ser o que faltava para então o presidente Costa e Silva editar o ato de número 5, que é o fechamento do Congresso. E quando se fecha o Congresso, não há discussão. Uma lei não é discutida, uma proposta não é discutida, né? O legislativo ele não atua mais. É o executivo de cima para baixo, ponto final. É o ápice do regime militar, tá? Que muitos vão chamar de ditadura militar, etc, né? Ou seja, é o ápice. E com esse fechamento, aí, meu aluno, começa um confronto direto. Porque agora você vai ter grupos da sociedade lutando
para a abertura política, lutando para eu poder falar, para eu poder dizer, poder expressar aquilo que me vem à cabeça. Claro, né, de forma organizada. Que grupos são esses? Artistas, intelectuais, estudantes, tá? Jornalistas. E aí começam a surgir várias músicas, vários poemas. Cuidado com a tropicália, que vai ser o movimento tropicalismo, cujas músicas vão tentar bater de frente com aquilo que era imposto. Os exilos vão ser coisas constantes durante esses 21 anos, porque ou você está a favor do Brasil, a ideia, ou você vai embora. Então muitos acabam indo embora. Músicas que hoje vocês ouvem cantar, que os pais de vocês cantaram, avós, etc., que você nem imagina que um dia ela passou pela censura, mas isso foi, tá? Ou seja, se você pesquisar muito rápido na sua casa, você vai ver várias músicas que foram censuradas, que não puderam ser tocadas, algumas que viraram hino, como para não dizer que não falei das flores. Como eu canto mal, eu não vou arriscar cantar para vocês aqui, mas é caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Aí a música vai com o refrão, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa musiquinha que você já deve ter ouvido, virou hino do regime militar. A música Cálice, que é uma música, eu tenho certeza que na sua idade você não gostaria de ouvi-la. O batido é ruim, né? Não tem nada a ver, mas quando você pega a letra, tinha sentido. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Olha só, afasta de mim esse cálice. Aí alguns militares, nossa, os jovens estão pedindo a Deus que os afaste da bebida, mas não era não. Pai, afasta de mim esse... Cala a boca, esse cálice. E aí vem a questão da mistura, né? De vinho tinto de sangue. Sangue das torturas, das mortes, dos confrontos, etc. Então essas músicas, a música do bêbado equilibrista de Elis Regina, também muito cantada, então são músicas que vão passar pela censura. Muitas não vão poder cantar, seja no rádio, seja em shows. Então é um momento tenso. E aí é claro, pessoal, que quando a gente pensa em esporte, eu sou apaixonado por futebol, claro, mas o futebol também vai ser usado, infelizmente, como propaganda favorável. A Copa do Mundo de 70, né? Nós vamos ter lá, obviamente, muitos aspectos ali para poder o quê? Favorecer a questão. Alguns presidentes falaram, estamos tão bons, ganhamos até a Copa do Mundo, e aqui não tem negócio de ditadura. Isso é tudo coisa da oposição. Mas a Copa do Mundo de 70. E aí você começa, então, algumas frases que a gente vai chamar de ufanismo. Valorização da pátria. Frases do tipo, Brasil, ame-o ou deixe-o. Pessoas colocavam no carro, colocavam em casa essa frase. Ou você é a favor do Brasil, ou você vai embora. Daí vem a questão do exílio, tá? Brasil, vírgula, país que vai para frente. Brasil, ame ou deixe. Brasil, ninguém segura esse país. Essas frases, tá? E as músicas incentivando a questão do fanismo, da questão do nacionalismo. Então, esse é o cenário em que o regime militar ele vai ser inserido. Claro, nós também temos também que falar das coisas positivas. Né? Aqui é uma aula de história, você vai para a prova do Enem, nós tivemos investimento na questão de maquinário, na questão de indústria, claro que nós tivemos isso aí, tá bom? Claro, pessoal, também que você tem que imaginar que o contexto histórico é o contexto da Guerra Fria. Olha só, o contexto de Guerra Fria. Se nós estamos em contexto de Guerra Fria, você vai receber influência de tudo enquanto é canto. É óbvio, é evidente. Você não pode imaginar isso. Eu vou destacar para a sua prova alguns movimentos que vão bater de frente com o regime, como o movimento estudantil. Cuidado com a sua prova. Tome cuidado com os testes do movimento estudantil. Alguma fala de artistas da época. Algum livro de um intelectual. Alguma manchete de um jornalista qualquer. Cuidado. E quando eu falo jornalista, nós vamos lembrar, obviamente, porque chega um momento em que os militares, não querendo abrir a política brasileira, vão começar a forjar algum tipo de suicídios misteriosos, como aconteceu em 1975 com o jornalista Vladimir Herzog. Esse indivíduo foi preso, ele era da Folha de São Paulo, ele acaba sendo preso. E na manhã seguinte, os seus amigos vão lá para tentar ver o que aconteceu com o indivíduo, por que foi preso.
Chegamos lá, a notícia é que ele tinha cometido suicídio. Mas alguma coisa não batia com esse suicídio, porque dentro da cela tinha uma corda. Ele amarrou a corda no pescoço, foi na grade da janela, ajoelhou e morreu enforcado. Não precisa ser muito inteligente para ver que não tem como morrer, né, quando alguém cometer suicídio desse jeito. Mas vai ser anos para que a família conseguisse mudar essa história. Foi muito. Mas a certidão de óbito inicial era questão de suicídio. Mas aí, em 2012, surge a Comissão Nacional da Verdade, lá em 2012, que ela não apareceu para julgar, nem podia, você vai entender por quê, mas ela queria investigar o que aconteceu. E um dos primeiros episódios a ser desenterrado pela Comissão Nacional da Verdade e veio à tona a verdade, foi a mudança, obviamente, da certidão de óbito do Vladimir. Chegaram à conclusão que realmente ele foi torturado na madrugada e ele acaba morrendo vítima dessas torturas que ele teve. E aí a família conseguiu, enfim, reconhecer a história do Vladimir Herzog, entre vários exemplos. Então, observe bem, pessoal, que você tem que prestar atenção em tipo de músicas. Você não precisa cantar, mas vai estar lá o nome da artista, Gilberto Gil, Caetano Veloso, não sei o quê. Não precisa decorar, vai estar lá no explícito. É uma música, tá tropicalismo, batendo de frente contra a questão do regime militar. É claro. Acontece, meu aluno, que alguns episódios também chamam atenção. Vou destacar para vocês o programa Pro Álcool. Lá em 73 está acontecendo uma guerra entre judeus entre Israel e o grupo árabe. Uma guerra que não te interessa aqui agora. Mas os norte-americanos acabaram se intrometendo nessa guerra, chamada Guerra do Yom Kippur. Nome bonito, né? Aquilo acabou tendo repercussão no Brasil. Por quê? Porque os árabes acabaram aumentando o barril do petróleo, inicializando o que a gente chama de crise internacional do petróleo. E o Brasil, então, vai apostar na questão do álcool e a gente iniciava o programa Pro Álcool com o lema Carra Álcool, você ainda terá um. Vocês talvez nem sabem que carro eu vou falar agora, mas era um Fiat 147, era o slogan que mais chamou a atenção desse programa Pro Álcool. Acontece, pessoal, que esse programa Pro Álcool ele vai decolar até certo momento da história. Depois, quando você pode olhar hoje, dificilmente você consegue abastecer algo ou seu carro em virtude de vários aspectos, externo, interno, que não nos interessa aqui agora. Outro detalhe que eu quero chamar com vocês é o último governo militar. Isso, o João Batista Figueiredo. Esse sim merece destaque para a nossa prova do Enem. Por que eu vou destacar? Em 79, o que vai acontecer? Nós vamos ter um episódio chamado Lei de Anistia. Muita atenção, meu aluno. A Lei de Anistia é uma lei, porque veja bem, o regime militar já estava chegando ao fim. Vamos ter que entregar a faixa presidencial para um civil. Só que restava aquilo que aconteceu durante os anos anteriores. Ou seja, questão de prisões ilegais, a questão de sumiços, a questão de tortura psicológica, não me interessa qual, aquilo vai vir à tona. Então, quando devolvesse a faixa presidencial no civil, todos aqueles crimes poderiam realmente ser revistos e talvez punir alguém. Mas em 79 tem uma jogada de mestre, que é a Lei de Anistia. É um perdão a todos aqueles que estavam envolvidos em questões que aconteceram durante o regime militar. No entanto, qual era a figura de fundo? Aqueles exilados que falaram mal do governo, pode voltar, vocês estão livres, vocês estão perdoados. Pode também libertar todos esses presos, políticos, está todo mundo preso, está todo mundo solto. Só que ao mesmo tempo que eu dou perdão a quem batia de frente com o regime militar, eu também vou perdoar todos aqueles que cometeram qualquer tipo de tortura, prisão ilegal, etc., constrangimento. Há um perdão para os dois lados. Como há um perdão para os dois lados, quando a gente entrega a faixa presidencial para um civil, todos esses crimes não podem ser revistos. Ou seja, pelo menos na parte penal. Eu não vou poder condenar ninguém penalmente. É claro que eu vou poder pedir indenizações, é outra coisa. Mas colocar atrás das grades, porventura, alguém que eu descobri, seja por parte dos estudantes, ou seja por parte dos militares, que cometeram algum tipo de crime durante a ditadura militar, eles já estão perdoados. Por isso, quando a Comissão Nacional da Verdade, em 2012, ela veio à tona, ela não estava ali para julgar ninguém nem prender, porque não se pode. Eu não tenho como retroagir uma lei para prejudicar alguém.
Então é claro que ali a comissão só estava ali para investigar, para desvendar os mistérios durante o regime militar. Então, eu vou destacar a lei da anistia. Porventura, cair na sua prova, ela vai anistiar tanto o lado dos militares, quanto o lado da oposição, da luta armada, de estudante, artista, intelectuais e tudo mais. A abertura está quase acontecendo. Mas antes havia a ideia de uma abertura lenta, gradual e segura. Ninguém queria abrir de imediato. Não vão. Então vão abrir aos poucos. Só que acontece que em 1983, meu aluno, sem tocar a data, surge uma PEC. O que é PEC? Uma proposta de emenda constitucional. Um deputado chamado Dante de Oliveira tem uma proposta seguinte: para que as eleições de 1985 não fossem mais indiretas, já fosse direta, que o povo retornasse às urnas e escolhesse, enfim, o seu presidente. Essa era a proposta da emenda Dante de Oliveira. Em 83, era colocada no Congresso. Vai ficar um ano tramitando, e o povo começou a apelidá-la de direta já. Então, durante um ano, o povo ia para as ruas, direta já, direta já, direta já, gritando, apelando pelo direta já para a volta da redemocratização. Acontece que em 84 ela vai à votação. E o povo, então, sem poder entrar na casa do povo, na casa do Congresso, vai assistir de fora, né? Por N meios. E a cada volta uma vibração, a cada voto uma vibração. Porém, contudo, todavia, faltaram 22 votos para que essa emenda fosse aprovada. Isso quer dizer que em 85, ano eleitoral, as eleições ainda seriam de forma indireta. Porém, meu aluno, todo esse auê vai servir de resposta para os militares. Já está na hora de ir embora. Não tem como ficar mais. Olha só a resposta do povo. E já havia um desgaste também. É hora de voltar. Quando a faixa presidencial ela vai ser passada, vai ser de que maneira? O que está acontecendo? O voto ainda é indireto. Não tem voto direto. Em 85, vão concorrer um tal... Olha só, a concorrência existe, ainda que de forma indireta, tá? Vai se destacar, então, um indivíduo que ganha, mas não leva. Um tal de Tancredo Neves. Tancredo Neves concorre com um tal de Paulo Maluf. Olha só, um indivíduo que vocês também já devem ter ouvido para aí. Só que esse Maluf já estava queimado, porque na Copa do Mundo de 70, os jogadores que foram vitoriosos, brasileiros, ganharam Fusca 0 km, e ninguém sabe de onde saiu o dinheiro. Então já começou lá um bafafá, ele já estava muito queimado. Então acaba que de forma indireta vão escolher Tancredo Neves. Tá. Só que conta-se a história que na realidade, quando a oposição lançou o nome Tancredo Neves, eles queriam na realidade um outro indivíduo, um tal de Ulisses Guimarães, que era mais louco. E talvez se colocasse Ulisses Guimarães, talvez daria a ideia de acabar o regime não aconteceria, porque ele era muito mais aforado, ele colocaria o dedo na cara de todo mundo, e chamaria pra porrada, e daria um auê. Então escolheram Tancredo Neves, que jogava para os dois lados, era um cara muito mais, como eu posso dizer, mais diplomático, e aí seria fácil conquistar a faixa presidencial. Acontece que esse indivíduo ganha, só que ele não leva, acaba falecendo, não vou entrar no mérito se ele morreu, foi morto, se não te interessa, acaba que ele morre, tá? No dia 21 de abril. Nesse episódio de tempo, o vice já assume. E quem era o vice? Um tal de José Sarney. Sarney, quando assume então em 85, ele não assumiu de forma direta, assumiu de forma indireta. Então, qual, professor? Qual vai ser o primeiro presidente eleito após o regime militar? Vai ser o Collor de Mello, que a gente vai ver em outra aula. Então, o que eu preciso que vocês entendam desse regime militar, com toda certeza, pessoal, é que nós tivemos atrocidades, sim. Dos dois lados, sim. Regime militar foi mais complicado, foi uma ditadura, seja como você chama, sim. Porém, contudo, todavia, eu quero que você saiba que o seu Enem, ele vai tentar destacar a não passividade do povo diante, né, desse regime, diante dessa ditadura. Nós não fomos pacíficos. Eu vou destacar o chamado movimento estudantil, a ONI, a questão dos artistas, das músicas e tudo mais. Para provar que esse regime, ele ficou para trás, obviamente, mas ele deixou um legado, né, pessoal? Seja um legado ruim, um legado bom, não sei de que lado você se encontra, não me interessa, mas até hoje a gente lembra
né? Alguns são contra, outros são favores, a gente não vai entrar nesse mérito, mas enfim, a redemocratização, ela acontece com a subida de Sarney, a gente vai ver o que vai acontecer com esse Sarney, tá? E a gente tem, né, obviamente, um avanço da democracia, e a gente luta por ela até hoje. Então, quando você pega um Brasil de 2020 e a gente vê ainda atos de corrupção, a gente começa a colocar a culpa em todo mundo, mas nós temos que entender que nós temos aí 30 e poucos anos de democracia e a gente luta ainda por ela para que ela possa se solidificar. É um período meio complicado ainda, tá? Tá, professor, mas eu quero saber como é que isso pode cair no meu Enem. Afinal de contas, eu não decorei nenhum nome de presidente, nem nada, mas como é que isso pode cair? Vamos lá então, primeira questãozinha. Professor, você é... Caramba, um monte de erro de português. Gente, não é erro de português, é uma música, é uma canção, é alguma crítica, vamos ler? A gente não sabemos escolher presidente. Tomara que você não fale assim, né, meu aluno? Mas tudo bem. A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que é nós, é indigente inútil. A gente somos inútil. O fragmento integra a letra de uma canção gravada em momento de intensa mobilização política. A canção foi censurada por estar associada, gente. Se ela foi censurada porque ela está falando mal ou bem da ditadura militar, do regime militar, daquilo que você chama? Vamos ver. Olha só, acompanha comigo, hein? Opa, passei aqui, vamos lá. Será que é o seguinte? Pergunta foi, a canção foi censurada por estar associada? Letra A. Ao rock nacional, que sofreu limitações desde o início da ditadura militar? Será que isso tudo que a gente leu aqui agora, não sei escolher presidente, nós somos inúteis, é por causa do rock? O que você acha? Responde pra mim. Acho que não, né, meu amor? B. É uma crítica ao regime ditatorial que, mesmo em sua fase final, impedia a escolha popular do presidente. Opa, vocês viram comigo. A faixa presidencial foi de forma direta ou indireta? Isso, indireta. Parece a letra B, mas vamos para C. A falta de um conteúdo relevante, pois o Estado buscava, naquele contexto, a conscientização. Vou até parar. Não buscava conscientização de ninguém não, pelo amor de Deus. D. A dominação cultural dos Estados Unidos da América sobre a sociedade brasileira, que o regime militar pretendia esconder. Professor, parece bonitinha, gente. Não. Você fala dominação cultural. A dominação política tem que ir. Agora cultural não. Aí forçou a barra. Crítica à alusão à baixa escolaridade e à falta de consciência política do povo brasileiro. Aí você está exagerando falar que o povo não tinha consciência política. Cuidado com isso no Enem, tá? Não vai exagerar e não vai também, né, colocar coisas que você de forma exagerada. Vamos ver de novo a letra B. Né? Isso tudo que a gente lê, que a gente não sabe escolher presidente, etc., faz uma crítica ao regime ditatorial, que ao mesmo em sua fase final, impedia a escolha popular do presidente. Gente, apareceu a palavra presidente. Com certeza o gabarito é letra B, meu aluno. Olha que legal. Então a gente fica por aqui, tá ok? Até a próxima aula. Valeu, meu povo!